uma certa propensidade, uma facilidade dele de infectar pessoas mais jovens e mostrar manifestações mais graves. Essa variante que surgiu em Manaus. Por isso a minha pergunta, porque agora tem a variante indiana, né? Então, que medida a chegada dessas novas variantes podem propiciar um novo ciclo de infecção também? Mas então, aí que está, a grande pergunta que a gente quer fazer é ainda entender melhor, é como é que vai funcionar a imunidade que a gente tem para as outras, inclusive para vacinas, na mitigação dessas variantes. E o que a gente tem escutado é muita confusão e tem dados muito conflitantes. Por isso que eu acho que a gente devia pensar seriamente na questão de terapia. Porque se a pessoa, por exemplo, no caso da P1, se a pessoa já tiver um certo nível de exposição a fármacos antivirais que são profiláticos e que não são tóxicos, eu acho que isso aí não é total uma ideia. A gente vai ter que pensar. Isso está sendo extremamente considerado, né? A própria ivermectina está sendo considerada em vários países do mundo e está começando a ser incorporada em protocolos até de natureza profilática. Como eu falei antes para você, apesar dessa narrativa que a gente ouve nessa CPI, que eles estão continuam tentando demonizar a cloroquina como se fosse o remédio do capitão, do centurião, eu acho que isso daí não é verdade. Isso está sendo usado em vários países do mundo. E como eu falei para vocês, é só vocês olharem. Vocês olharem os protocolos que estão sendo divulgados lá para educar essa comunidade de senadores que está muito ávida de demonizar remédios. Eles estão sendo educados, eles estão recebendo essa informação. Se não leem e continuam repetindo a mesma narrativa, ou é falta de inteligência ou é má intenção. Porque a evidência está sendo colocada claramente de todos os países que estão usando esses protocolos. O último protocolo de Cuba saiu agora em março desse ano. E ao mesmo tempo, você está vendo o dado de mortalidade por milhão, case fatality rate, muito reduzido nos locais. Mas o Brasil já usa bastante, né, Não, doutor? não usa bastante. Muito contrário, Amanda. Extremamente difícil. Disseminado. Não usa bastante. Altamente disseminado, não. Infelizmente, se você vê o que acontece com os milhares de médicos que estão usando isso, eles estão sendo perseguidos, neutralizados, expulsos de trabalho, hostilizados, acusados, vários deles tentando se matar. Eu estou sabendo porque eu converso. Mas não há necessidade disso, doutor, porque tem uma propaganda. O presidente da República faz a propagenda desse remédio. Muita gente, infelizmente, se automedica, vai à farmácia. O presidente da República não faz propaganda, muito pelo contrário. Ele usou dessa grande, digamos assim, onda quando era uma certa... E agora ele abandonou isso. Ele já mesmo... Tem até foto dele falando, a nossa arma é a vacina, a nossa arminha agora é a vacina. Ontem ele falou na live dele, ele falou que ele tomou o comprimido que ele mostra para ele. O presidente defende a liberdade médica, mas ele não foi consequente na questão da defesa da autonomia médica. Tanto que, por exemplo, tive uma reunião recentemente com vários médicos, inclusive com o pessoal da justiça no Brasil. Não existe, essa autonomia médica não está sendo protegida como deveria estar sendo. Da mesma maneira que não existe proteção ao artigo 5º da Constituição no Brasil. Já que o senhor colocou o dedo na ferida, acho que a gente pode até ir um pouco além. Há, de fato, uma perseguição aos médicos que indicam, que recomendam... A cloroquina ela já foi demonizada, simplesmente pelo fato de que o presidente da República recomendou em dado momento, né? E tudo que o presidente fala, se ele recomendar suco de laranja, pode ter certeza que será demonizado por grandes setores da mídia tradicional, porque virou política, inclusive. Mas ivermectina, cloroquina, há outros fármacos, por exemplo, em estudo que podem ser usados ou não. E, repetindo aqui, tem uma perseguição, tem uma patrulha contra médicos que recomendam? Sim, sem dúvida. Se você perguntar para os médicos, vocês devem ter trazido alguns aqui, se não trouxeram, eu recomendo vários nomes de pessoas importantíssimas. Mas o ponto é o seguinte... Isso os inibe, doutor, de alguma forma? Isso o quê? Os inibe de continuar recomendando? Meu Deus, a coisa mais terrível que tem é você ser médico, ser criticado por colegas, ou ser, por exemplo, processado, ou ser expulso dos hospitais que você trabalha, ou você ter pessoas ligando para os hospitais dizendo não queremos esse médico aqui dentro. A gente sabe disso. Está acontecendo. Está sendo tudo documentado. Um dia ou outro isso vai explodir na cara de quem está fazendo isso. Agora, tem uma coisa importante de a gente perceber, é que isso não é no Brasil, isso não tem nada a ver com o Bolsonaro per se. Existe, no FDA americano, existe o Emergency Use Authorization, EUA. EUA é muito claro, quando você tem, por exemplo, alguma forma de tratamento para algo, você tem regras muito mais estritas para o desenvolvimento de vacinas, por exemplo. Então, o uso emergencial do uso de vacinas
só pode acontecer pela legislação americana quando você não tem terapia. Agora começa a entender alguma coisa. Não que a vacina seja ruim, não que a vacina... Veja, eu não estou contestando a validade da vacina. Eu estou simplesmente colocando em xeque a importância política da demonização de algo que podia ser sinergístico com a vacina. E claramente está sendo em vários locais. Doutor, estava lendo anteontem, uma reportagem sobre uma dessas festas aí clandestinas que foram estouradas pela polícia e apreenderam cocaína, mas isso estava lá no corpo da matéria. Cocaína, maconha, êxtase, mas a manchete falava, um dos frequentadores foi pego com uma caixa de vermectina. Eu acho maravilhoso isso. Isso mostra, está indo no caminho. Estou imaginando, por exemplo, alguns senadores dando pulinho vendo isso. E é o sonho deles, é demonizar isso, criminalizar. Eles não entendem nem por que eles estão fazendo isso. Parece que são robôs, na verdade, que recebem ordens e fazem. Você vê, por exemplo, o nível técnico do que a gente está ouvindo na CPI é absurdo. Tem senadores lá que, inclusive, deviam saber mais sobre o que eles estão falando. E é terrível isso. Quer dizer, eles estão, de fato, externalizando de forma grotesca e publicamente toda essa estratégia de repressão. Veja, aqui não é o problema de ser contra ou a favor do Bolsonaro. Porque é a mesma coisa que está acontecendo com meus colegas na Holanda, na Itália, mas, nos doutora, há Estados senadores Unidos, que no são Canadá. médicos lá e contestam também esses medicamentos. E outros médicos que foram depor, o doutor Barra Torres, da Anvisa, o Mandetta, outros médicos, o próprio Nelson Taixo, também depuseram contra esses remédios. O que eles estão depondo contra é irrelevante em função do fato. Veja, o negócio da carteirada, você fala que eu sou Taixo, eu sou isso, sou aquilo, não muda o fato de que em 20 e tantos países isso é usado e que todos os países que estão fazendo tratamento têm uma mortalidade baixa por milhão. Não muda isso. Eu não acredito nessa narrativa que continua independente do fato. Mais ou menos o que a gente estava ouvindo o Josias falar, essa coisa da imposição, né? A narrativa substitui o fato. A gente está vivendo uma época louquíssima. Eu nunca vi isso na minha vida. Em qualquer outra circunstância, inclusive nas epidemias de chikungunya e zika, essas moléculas eram usadas e por outras administrações que hoje se dizem incríveis, estão tentando voltar ao poder, isso era usado, era estratégia. Eu participei desse período, eu lembro disso. Inclusive porque essas moléculas não afetam fetos e eram bons, eram indicadas na contenção, por exemplo, de microcefalia. E a questão seríssima que você tem, um dos aspectos fundamentais do chikungunya é a incapacitação causada por uma reação reumatológica poderosíssima, também muito bem tratada normalmente, há 70 anos, com hidroxicloroquina. Então, veja, eu estou falando uma palavra que eu não posso mais dizer. Eu falei a palavra hidroxicloroquina, vou ter sido neutralizado, processo na USP em cima disso, uma bagunça enorme por causa de uma palavra, de uma molécula usada sobre o nome de uma molécula usada há 70 anos. Por que continuar com essa narrativa quando a gente vê o mundo inteiro se dando bem nos lugares que isso é feito? Por exemplo, você pega na Suíça, na época que saiu o trabalho que depois foi mostrado falso, né? Ele foi rejeitado do Lancet, na época, a Suíça é a capital ali da OMS. Então, o que acontece? Proibiram a hidroxicloroquina na Suíça, a mortalidade explodiu, cresceu, 15 dias depois explodiu. Depois, quando o trabalho do Lancet foi mostrado ser um trabalho fabricado e falso, e foi retirado, e aí a OMS teve que consentir que isso pudesse voltar à sociedade, reduziu a mortalidade. Quer um experimento melhor do que esse, Amanda? Amanda? Nenhum desses países usa cloroquina, nenhum dos países desenvolvidos. Eu já falei, você está repetindo de uma maneira robótica. Não é robótica. 20 países existem os protocolos. E os outros 150? Está na mão, esse é documento que foi apresentado na CPI. São os protocolos de nações que estão utilizando. São mais de 20. E nessas 20 nações... Pega, por exemplo, os municípios aqui no Brasil que estão usando tratamento precoce. Vocês trouxeram o Cássio Prado aqui? Falamos de Porto Seguro, falamos de já falamos de vários. O de Chapecó veio umas 3 vezes. Está ótimo. Então, deixa eu falar uma coisa para vocês. Está sendo feito um arrazoado da mortalidade por milhão nesses locais. Você sabia que a mortalidade por milhão em todos os municípios do Brasil que utilizam tratamento precoce é quase 3 vezes mais baixo do que a média dos outros? Isso não é importante, Amanda? Cá entre nós. Você é a favor da vida ou não? Eu não vi esse trabalho. Você não viu esse trabalho? Então procure, porque esses dados... Não posso a gente vê o que a gente opinar. quer, a gente vê o que a gente quer ou o que a gente pode olhar. No caso, você pode olhar esses dados, você pode ir lá em Porto Feliz, você pode ver o que está acontecendo. Você pode visitar a Prevent Senior aqui em São Paulo e conversar com eles. Eles já trataram mais de 2 dezenas de milhares de pessoas. Então, cadê esses resultados? Por que vocês não vão olhar isso? Daqui a pouquinho a pergunta do Rodrigo Constantino.